Então, estamos aqui hoje para falar sobre inovação. Inovação é o tema do momento, né? Todo mundo quer saber sobre como dar nova formação, como lidar com esse contexto de IA, de gerar valor para os negócios e, de certa forma, está todo mundo procurando respostas, né? As perguntas são infindáveis, né? E as respostas nem tanto. Então, Agentic AI, como é que nós estamos gerando valor para os clientes nesse contexto, né? A gente tem integrado a dinâmica de AI nas soluções, tem usado AI para fazer integrações, tem conseguido botar AI na consolidação de dados, na lógica de realidade aumentada. Fala um pouco sobre isso. A gente consegue trazer de forma cada vez mais rápida e de forma mais assertiva a inteligência artificial para dentro dos processos do cliente. Então, a gente tem percebido clientes trazendo demandas desde suas camadas de suporte ao cliente, clientes que estão com necessidade de vender mais, que empresa que não precisa vender mais. Perfeito. Então, nisso a gente tem observado diversas formas de realmente fazer diferente e inovar a forma na qual os processos das empresas trabalhavam de forma tradicional, né? E muitas vezes os clientes às vezes ficam um pouco, como eu vou dizer assim, não querendo mostrar a sua realidade, né? E é meio tipo chegar num médico e não contar muito, né? Tudo o que está acontecendo, né? E a gente consegue ir muito mais longe, né? Quando a gente entende o quadro completo, entende onde é que está a dor ou as dores, as questões a serem resolvidas e assim vai, e acaba gerando muito mais valor dentro desse contexto, né? E às vezes a gente passa por situações impressionantes. Tem uma que a gente teve envolvido, né, que a Processor teve envolvida nos últimos tempos, que é um cliente que tinha múltiplas respostas sobre as mesmas informações, dependendo do setor em que ela era consolidada, né? Como é que tu pode ter vários resultados dentro de uma mesma empresa, né? E às vezes até mesmo Não dá. planificar, estandarizar os dados faz diferença. Que outros casos te ocorre contar que as coisas têm sido assim super legais e que podem servir de exemplo para pessoas que possam vir a trabalhar conosco e ver o valor que isso gera? Acho que uma das automações que a gente tem desenvolvido que ficou muito bacana é a parte da gente começar a orquestrar agentes que vão estar interagindo entre diferentes sistemas e a partir disso a gente consegue fazer um enriquecimento dos dados já existentes para trazer um resultado final fantástico. Nesse caso eu estava falando, por exemplo, de construir uma apresentação em PowerPoint que depois vai ser apresentada a cliente, onde é necessário fazer todo um background check daquele cliente, trazer pesquisas de demonstrar como realmente outras empresas daquele segmento de atuação conseguiram fazer no passado atuações semelhantes e demonstrar valor que é possível sim, por exemplo, tu pegar uma equipe de suporte a TI que a partir de sua base de conhecimento, sua knowledge base, conseguiu reduzir 25% da quantidade de tickets que eram respondidos mensalmente. Então, nisso, as pessoas daquela empresa, os profissionais, têm muito mais tempo para focar realmente nas atividades mais estratégicas. Então, de repente, está contatando ali o cliente na ponta para entender realmente o que ele quer e, enfim, fazer o seu dia a dia valer mais a pena, né? Perfeito. Nessa mesma linha, uma das coisas que eu sei que tu tem orgulho, muito orgulho junto com o resto da turma, é o quanto do código que a gente gera, né, da programação, já está sendo gerado de forma tecnológica, digamos assim, né? Que tipo de ROI a gente está tendo, que tipo de vantagem, que a gente pode levar para os clientes nesse sentido? Da nossa própria experiência, né? Sim, sim. Nesse sentido, a gente já está usando há mais de um ano algumas ferramentas que estão envolvidas dentro do ecossistema do IDE, que é o programa que os desenvolvedores usam no seu dia a dia, onde vai ter acesso ao repositório de código e existe um mecanismo que vai ter uma forma de buscar de forma dinâmica todo o contexto das tuas regras de negócio dentro daquele código. Por quê? Quando lançou em 2023, o final de 2022, o GPT, as pessoas tiveram uma curva de aprendizado para aprender a fazer perguntas ou aprender a fazer prompts para os modelos. Então, no caso dos desenvolvedores, como passar todo o contexto de um repositório onde tu tem milhares de linhas de código é um pouco difícil. Então, essas ferramentas no dia a dia agora, elas conseguem capturar o contexto, ou pelo menos boa parte dele, para que você consiga realmente focar realmente no que interessa. Então,
Eu tenho escutado muito da própria AWS, da Microsoft, que você não precisa hoje ficar tentando limitar o seu desenvolvimento àquele mínimo escopo O mínimo MVP. produto, fazer um MVP. Você pode começar a sonhar muito mais com aquele software que você sempre quis. Isso porque vocês têm dito, né, e têm conseguido atingir índices de mais de 30% de automação na produção de código, é isso, né? Sim, se a gente for parar para analisar, eu acho que mais de 40% Já das linhas chegamos de nesse código número. hoje Então, já isso são é geradas novidade por até para mim inteligência aqui na artificial. prática, né? Sensacional. Desafios, né? Com esse monte de coisas, né? O que te desafia? O que desafia os nossos clientes? O que nos desafia hoje, né? Nessa gama infinita quase de questões que aparecem todos os dias no mundo em efervescência tecnológica como nunca visto. Então, como tu realmente comentou, tem surgido produtos incríveis de tudo que é lado e está difícil de acompanhar essas novidades. Então, para que a gente realmente consiga se colocar de uma forma competitiva e nos desafiar, a gente, toda a nossa equipe, a gente tem que pensar primeiro em pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia a gente já tem. Então, realmente, a gente precisa ter as pessoas ali no topo da onda, se qualificando, estudando essas novas tecnologias que vêm surgindo, para que realmente elas sejam profissionais qualificados, que entendam ali, observem qual é o problema de negócio que elas precisam resolver. Ok, tenho esse problema de negócio, eu tenho essa tecnologia, agora eu tenho os meios capazes para a gente realmente fazer chegar a uma solução que o cliente vai ficar encantado lá no outro lado. Então é uma realidade que usa um pouco a própria tecnologia, né? Mas que ela acaba sendo meio, na verdade, para a gente repensar como é que os clientes estão fazendo as coisas junto com ele, né? Um trabalho de cocriação a quatro mãos e assim vai, né? E também, junto com isso, a questão de capacitar e qualificar pessoas, porque a dinâmica de lifelong learning é cada vez mais eu ia viva falar e presente exatamente isso. nisso. Não basta só fazer faculdade, a gente tem que estar se desafiando todos os dias, porque o mercado está Não avançando, para. o mundo está avançando e não para, não vai parar. Show de bola. Então, a gente esteve aqui com o Ricardo Soruco, né, o Head de Inovação da Processor, que tem nos ajudado, junto com os clientes, a fazer a diferença no mercado. Vamos juntos!